Olá! Hoje veremos o caso de elemento inverso quando consideramos a multiplicação de matrizes. Veremos que, primeiro, precisamos que a matriz seja quadrada e que nem sempre é possível obter um elemento inverso mesmo com a matriz quadrada. A partir daí, veremos métodos para determinar se uma matriz tem a inversa e depois encontrar essa inversa. Como você sabe, existem vários métodos, mas aqui vamos usar um que já é familiar desde quando estudamos os sistemas lineares, que é usando o método de Gauss-Jordan. Vamos começar com a definição de matriz inversível. Considere uma matriz quadrada A. Então, quando existir uma outra matriz também quadrada B, de tal forma que o produto A vezes B seja igual à matriz identidade da mesma ordem que ambas, e também o produto B vezes A seja igual à identidade, aí dizemos que a matriz A é inversível ou não singular. E a matriz B, que satisfaz essas duas igualdades, é chamada inversa de A. Quando a matriz A for inversível, a inversa de A vai ser denotada da seguinte forma, A e esse expoente aqui sendo -1. Quando a matriz quadrada não possuir inversa, ela vai ser dita singular. Aqui temos uma ilustração. Dadas as matrizes A e B, tanto o produto A vezes B quanto o produto B vezes A dão sempre iguais à matriz identidade de ordem 2. Portanto, podemos dizer que a matriz B é a inversa da matriz A. Um fato importante sobre matrizes inversíveis é que, quando existir, a inversa é única. Vamos provar este fato. Suponha, por absurdo, que uma matriz possa possuir duas inversas, supondo a matriz quadrada A e x1, x2, ambas inversas para A. Se elas forem inversas, então essas quatro igualdades são verdadeiras. AX1, x1 vezes A é a identidade, AX2, x2A também é a identidade. Bem, mas então podemos escrever a x1 como sendo x1 vezes a matriz identidade, já que a matriz identidade é o elemento neutro do produto. Mas a matriz identidade pode ser escrita como A vezes x2, já que estamos supondo x2 uma inversa para a A. Aqui usamos a associatividade do produto e podemos escrever x1 vezes A vezes x2. E sendo também x1 uma inversa para A, esse produto dá a matriz identidade. E como ele é o elemento neutro do produto, esse resultado é x2. Ou seja, as matrizes que supomos diferentes a princípio, na verdade, são iguais. Ou seja, uma matriz inversível só possui uma inversa. Definida o que é uma matriz inversível, este teorema nos dá uma caracterização delas, ou seja, quando é que a inversa existe. Bom, então, aqui temos o seguinte resultado. Essas quatro sentenças são equivalentes. Dizer que a inversa da matriz A existe é o mesmo que dizer que o seu posto é igual a n, isso se a sua ordem for n por n. Dizer que a inversa existe também é o mesmo que dizer o seguinte: se, usando o método de Gauss-Jordan, conseguirmos transformar a matriz A na matriz identidade, esse também é um indicativo de que a matriz é inversível. E também, ao multiplicarmos a matriz A por um vetor coluna x, e se esse resultado é o vetor nulo coluna, então a única solução para esta igualdade é quando x é o vetor nulo. Quando isso ocorre, é também um indicativo de que a inversa da matriz A existe. Agora que já fizemos a caracterização de matrizes inversíveis, vamos em busca de encontrar a inversa de uma dada matriz inversível. Antes, faremos algumas observações. A primeira é a seguinte. Suponha que, dadas as duas matrizes quadradas A e x, tenhamos o produto A vezes x igual à identidade. Então, isso indica que a matriz x é inversível. Por quê? Suponha, por absurdo, que x é singular, ou seja, que a inversa de x não existe. Então, pelo teorema que vimos anteriormente, a quarta sentença, mais especificamente, se a matriz x não possui inversa, então, quando realizarmos o produto dela por uma coluna
e esse resultado for o vetor nulo, é possível que encontremos isso mesmo com o vetor coluna alfa sendo diferente de zero. Lá no teorema diz que quando a matriz tem inversa, isso só é possível se o vetor coluna alfa, aqui alfa, for nulo. Mas se estamos supondo por absurdo que ela não tem inversa, ou seja, o contrário da hipótese lá do teorema, então isso pode ocorrer com o alfa sendo diferente de zero. Bom, mas podemos reescrever o alfa da seguinte forma. O alfa é o produto da identidade pelo vetor alfa. A matriz identidade, aqui por hipótese, pode ser escrita como o produto de A vezes X. Usando a associatividade, podemos escrever A que multiplica X vezes alfa. E, supondo que o X vezes alfa aqui é o vetor nulo, temos a matriz A vezes o vetor coluna nulo. Mas isso certamente é o vetor nulo. Conclusão, chegamos aqui que o alfa é zero, é o vetor coluna nulo. Mas isso contradiz o fato de estarmos supondo que o alfa é não nulo. E toda essa confusão veio quando supomos que x era singular. Então, como chegamos no absurdo, conclusão, a matriz x é não singular, ou seja, é inversível. A segunda observação é a seguinte: se tivermos duas matrizes quadradas A e B, cujo produto é a matriz identidade, se multiplicarmos na outra ordem, também vamos obter a matriz identidade. Isso facilita a nossa vida ao encontrarmos a inversa de uma matriz, pois vimos na definição que AB será a inversa de A somente se as duas igualdades ocorrem. Mas com essa observação, vemos que a existência de uma igualdade garante a existência da outra. Bem, mas por que isso é verdade? Vimos na observação anterior que se A vezes B é a identidade, então a matriz B, que lá era X, mas o importante é que ela aparece aqui à direita da A, essa matriz é inversível. Aí vamos manipular essa igualdade, A vezes B igual a identidade. Multiplicando aqui ambos os membros pela inversa da B, pois essa a gente sabe que existe, obtemos a seguinte igualdade. E aplicando aqui a associatividade, vamos já ver que aqui temos a matriz identidade. E aqui, lembrando que a identidade é o elemento neutro para o produto, temos B a menos 1. Então, nessa igualdade temos A vezes a matriz identidade é igual à inversa da B. E como toda matriz multiplicada pela identidade dá a própria matriz, temos que A é igual à inversa da B. Então, antes até de concluirmos o que a observação fala, já temos a certeza de que a inversa da B é a própria matriz A. Bem, continuando, vamos multiplicar aqui os dois lados pela matriz B, multiplicando à esquerda. Então, aqui teremos B vezes A, aqui teremos B vezes B a menos 1, e, portanto, B vezes A é igual à matriz identidade. Ou seja, se A vezes B é igual à identidade, B vezes A também é. E agora, nosso objetivo é a determinação da matriz inversa. Antes, vamos considerar a matriz identidade de ordem n no seguinte modelo. Vamos chamar aqui cada coluna da matriz identidade de um vetor coluna, que eu vou denotar aqui por E índice I. Então, aqui temos a primeira coluna é 1, a segunda coluna é 2, aqui a coluna é 3, até a coluna é N. E observe que, se tomarmos uma matriz quadrada qualquer, de ordem n por n, e multiplicarmos por um daqueles vetores colunas, uma das colunas da matriz identidade, esse resultado vai dar exatamente uma coluna dessa matriz A. Qual coluna? Exatamente a que tem índice igual à coluna que você tomou na matriz identidade. Por exemplo, se multiplicarmos a matriz A pela, digamos, quinta coluna da matriz identidade, o resultado será a quinta coluna da matriz A. E o que vamos usar para encontrar a matriz inversa da A é basicamente o método de Gauss-Jordan. Considere aqui n sistemas.
temos aqui a matriz A de ordem n por n representando os coeficientes do sistema, e aqui as colunas da matriz identidade representando os termos independentes. Então, em cada sistema desse, ao aplicarmos o método de Gauss-Jordan, o que temos no final é o seguinte: a matriz dos coeficientes, por ser quadrada, ao final será a matriz identidade, e essa coluna dos termos independentes, ao final, ela também será modificada, porque aplicamos operações elementares. Então, no primeiro caso, digamos que a coluna E1, a primeira coluna da matriz identidade, se transformou numa coluna, digamos, B1. E assim fazemos para todos os demais sistemas. Temos N sistemas. Todas as matrizes dos coeficientes aqui são iguais, é a mesma matriz em todos os sistemas. E como aplicamos Gauss-Jordan em todos, então, nos N casos, teremos, ao final, a matriz identidade. E, obviamente, todas essas colunas serão modificadas. Então, estamos chamando aqui de B1, B2 até Bn essas novas colunas. E se agruparmos todos esses sistemas em uma única notação, na verdade o que estamos fazendo é escrevendo a matriz A, e aqui temos as n colunas dos termos independentes, que quando agrupadas são a matriz identidade. E ao final, todos os n sistemas, também agrupando-os, teremos a matriz identidade comum a todos eles. E ao unirmos todas essas novas colunas, temos uma outra matriz, que estamos chamando aqui de matriz B. Então vamos entender o processo para um sistema dos n sistemas que apresentamos ainda há pouco. Digamos aqui o sistema J. Então, iniciamos com a matriz dos coeficientes A e os termos independentes sendo a jésima coluna da matriz identidade. Quando aplicamos Gauss-Jordan, a matriz A se transforma na matriz identidade e essa matriz, a coluna dos termos independentes, vai ser transformada em uma outra, que estamos chamando de BJ. Escrevendo esse sistema, a matriz aumentada na forma matricial, então temos A vezes x igual a EJ. E supondo a matriz A inversível, ao multiplicarmos aqui à esquerda ambos os membros pela matriz A, obtemos x igual a inversa da A vezes EJ, jésima coluna da matriz identidade. Fazendo o mesmo aqui já na forma reduzida, né? Já depois de aplicarmos Gauss-Jordan, a equação matricial é a seguinte: a matriz vezes as variáveis dá igual aos termos independentes. Como toda matriz multiplicada pela identidade é ela própria, então temos que x é igual a BJ, jésima coluna da matriz B. Então veja o seguinte, obtivemos aqui duas expressões para x. Como é o mesmo sistema, então temos igualdade nesse caso. Ou seja, aquela nova coluna dos termos independentes nada mais é do que a matriz inversa da A vezes a coluna J da matriz identidade. Mas já vimos que isso daqui nada mais é do que a coluna J da matriz inversa. Portanto, o resultado lá do sistema, os termos independentes, é uma coluna que corresponde a uma das colunas da matriz inversa. Assim, ao juntarmos todas as colunas da matriz inversa, lado a lado, teremos todas as colunas da matriz B. Portanto, a matriz B encontrada ao final nada mais é do que a inversa da A. Resumindo, se escrevermos lado a lado a matriz A e a matriz identidade e aplicarmos Gauss-Jordan a todas as linhas dessa matriz aumentada, ao final obteremos a matriz identidade, já que aplicamos Gauss-Jordan em uma matriz quadrada, e a matriz identidade será transformada na inversa da matriz A. Então, esse é o método que vamos usar para encontrar a inversa de uma matriz. Vamos tomar como exemplo a seguinte matriz, uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, e vamos buscar a sua inversa. Escrevemos aqui a matriz A e, ao seu lado, a matriz identidade. O que vamos fazer agora? Vamos aplicar operações elementares até que a matriz A se torne a matriz identidade, ou seja, vamos aplicar o método de Gauss-Jordan
mas com o objetivo principal nessa matriz. Ao final, o que aparecer aqui do outro lado será a matriz inversa. Bem, então escrevemos aqui a matriz A e ao seu lado a matriz identidade. Vamos aplicar operações elementares até que essa matriz A se transforme na matriz identidade. Quando isso acontecer, aqui do lado teremos a matriz inversa. Então, nosso primeiro pivô é 1, devemos zerar todos os coeficientes abaixo do primeiro pivô, e nesse caso, basta mexermos na segunda linha, porque aqui já temos 0. Então, no lugar dessa linha, teremos ela própria menos a primeira linha. Então, nesse caso, fizemos a operação elementar indicada, subtraímos a linha 2 da linha 1 e colocamos no lugar da linha 1, repetindo as demais linhas. Nosso próximo passo é identificar o próximo pivô, que nesse caso é o elemento que está nessa posição. Como ele deve ser 1, então a operação elementar que vamos fazer aqui é apenas multiplicar essa linha por menos 1. Então agora temos aqui o nosso pivô e o objetivo é zerar os coeficientes que estão acima do pivô e abaixo. Só quem deve ser não nulo é o pivô. Então, na primeira linha, devemos fazer a própria linha menos 2 vezes a linha do pivô. E na terceira linha, a própria linha, a linha 3, mais a linha do pivô. Realizando as operações elementares e repetindo a linha do pivô, obtemos a seguinte matriz. Agora o nosso próximo pivô é o seguinte elemento e devemos zerar os coeficientes acima desse pivô. Então, na primeira linha devemos fazer ela própria menos 3 vezes a linha do pivô. E na segunda linha, simplesmente fazer a soma dela própria com a linha do pivô. Observe que aqui onde tínhamos a matriz A, temos a matriz identidade, portanto paramos e aqui temos a inversa da matriz A. E aqui temos alguns resultados acerca de matrizes inversíveis, não singulares. O primeiro é que a inversa da inversa é a própria matriz. A segunda propriedade é que, se A e B são matrizes não singulares, o seu produto também é não singular. Ou seja, se A tem inversa e B também, o produto também será inversível. E a inversa do produto é o produto das inversas, mas com a ordem trocada. Para transposta e conjugada transposta, também temos o resultado envolvendo a inversa, que é o seguinte. Se primeiro fizermos a inversa para depois tomarmos a transposta, é o mesmo que primeiro tomar a transposta e depois a inversa. E isso vale também para a conjugada transposta. Vamos provar o item 2 do teorema. E aqui já teremos também uma resposta para o item 3. Então lá dizia que se A é inversível e B também, o produto também é inversível. Ou seja, dada a matriz AB, produto, será que existe uma matriz X de tal modo que esse produto dê a matriz identidade? Vamos ver. Se isso acontece, então ao multiplicarmos a esquerda pela inversa da A, teremos aqui que A menos 1 vezes AB vezes X é A menos 1 vezes a identidade. Bom, aqui usamos a associatividade do produto e aqui o fato de que a identidade é o elemento neutro. Toda matriz vezes a sua inversa é a identidade e repetimos o restante nessa igualdade. De novo, o fato da identidade ser o elemento neutro diz que esse produto nada mais é do que Bx igual à inversa da A. Bom, aqui vamos multiplicar os dois lados da igualdade pela inversa da B, já que ela existe por hipótese.
Aqui teremos BA-1 vezes BX igual BA-1 vezes A-1. Mas aqui, usando a associatividade, teremos BA-1 vezes B, que é a matriz identidade vezes X, ou seja, esse lado nos dá X. E o outro lado já tínhamos BA-1 vezes A-1. Como cada uma dessas matrizes existem por hipótese, certamente X também existe. E, ao realizarmos o produto AB vezes X, teremos certamente a identidade. Portanto, existe a inversa de AB, que será exatamente o produto das inversas nessa ordem. E aqui um resultado envolvendo o posto das matrizes. Se temos duas matrizes quadradas, A e B, onde o posto de cada uma delas é exatamente n, onde n por n é a ordem de cada uma delas, então o posto da matriz produto também será n, mas isso é bem simples. Se o posto da matriz A é n e também da B, já vimos, naquele teorema, que cada uma dessas matrizes possui inversa. No teorema, acabamos de ver que, se cada matriz possuir inversa, o produto também é inversível. Como a ordem do produto é n por n e é uma matriz inversível, o seu posto necessariamente é igual a n. Como você pode ver, fazer uso de conhecimentos que já tínhamos é uma boa vantagem. Isso economiza tempo e faz com que os alunos fixem melhor ainda o conhecimento. Dessa forma, por que gastar tempo com tantos métodos de inversão de matrizes quando temos um que aproveita o conhecimento que já tínhamos com o sistema, não é mesmo? Até a próxima!